Olá, meus irmãos, membro do grupo Casamento Feliz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, como manter um casamento feliz. Para manter um casamento feliz, o ser humano não pode ser egoísta. Deve amar um ao outro. A Bíblia tem algumas referências que fala sobre o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz: quem ama não é grosseiro nem egoísta. Quem ama não fica irritado e nem guarda mágoas. Então, os pilares que sustenta um casamento é o amor, é a confiança, é a comunicação, é o entendimento e também é o sexo. Tudo isso faz parte de uma vida conjugal abençoada. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, está escrito assim: grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explode em chamas e queima como um fogo furioso. Então nós vemos aqui que o sentimento deve estar dentro do coração, gravado na tábua do coração. Você quer ser feliz? Comece a pensar o melhor do seu esposo, da sua esposa. A sua vida conjugal depende da maneira como você está tratando o seu cônjuge. Você quer carinho, dê carinho. Você quer atenção, dê atenção. Você quer amor, ame incondicionalmente. Mas acima de tudo, tenha confiança. Sem confiança, um casamento não perdura. Um casamento pode ser destruído quando existe falta de confiança. Provérbios, capítulo 30, verso 11, diz assim: o coração do seu marido está nela, confiando, e a ela nenhuma fazenda falta. Todos nós conhecemos provérbios que fala sobre a mulher sábia, que edifica a sua casa. A comunicação e o entendimento devem andar de mão dadas. Tem casal que fazem da sua casa um campo de batalha. Não tem comunicação, não tem entendimento. E muitas vezes quando vai ter um diálogo, sempre é como se estivesse no centro de uma batalha. Amós, um profeta da antiguidade, ele interroga: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É necessário haver acordo, amados. É necessário o ser humano ter um acordo com o outro. O marido deve, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas para entrar em acordo com a esposa. A esposa muitas vezes terá que abrir mãos
de alguma coisa para entrar em acordo com o marido. Lembre-se que Deus uniu duas pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, cultura diferente, família totalmente diferente. E vocês já estão entrando num relacionamento da qual vocês estarão criando agora raízes. E para criar estas raízes, para ter os filhos, para deixar descendência, é necessário haver o sexo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, diz que os dois não se neguem um ao outro, a não ser por que concorde e não ter relação por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Um exemplo disso, se o marido estará fazendo uma campanha de jejum, de consagração, ele deve comunicar à sua esposa. Ele deve dizer: eu estarei fazendo uma campanha de 3 dias de jejum, de consagração. Nesse período eu não estarei tendo relação contigo. Ele deve comunicar à sua esposa. A esposa deve comunicar ao seu marido: eu estou em uma campanha de jejum, de consagração. Eu peço que você me respeite nesses 3 dias. Ou o jejum não pode ser, a palavra de Deus diz bem clara que não pode ser prolongado, desde que haja acordo um com o outro. E o apóstolo Paulo diz: e que volte a unir-se, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Isso, o apóstolo Paulo está falando claramente acerca do relacionamento sexual. Você quer ser feliz? Evite palavras ofensivas, palavras grosseiras. Você quer ter uma vida conjugal, sentimental, abençoado? Salomão tem uma receita em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, onde está escrito assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você que é marido, você que é esposa, muitas vezes o seu marido chega do trabalho e você já começa a criticar e ele te dá uma resposta ofensiva, a sua casa vai virar um campo de batalha. Aguarde, deixe pelo menos ele entrar, sentar, descansar, tomar seu banho. Depois chame em particular e converse. Nunca toma atitude precipitada. Irmãos amados, o presbítero Gregório conhece bem o que é um relacionamento a 2. O presbítero Gregório já teve sua vida de sentimental abalado, praticamente quase destruído. Eu era uma pessoa que fazia muitas coisas erradas. Minha esposa, ela suportou muitas coisas erradas da minha vida. Graças à misericórdia de Deus, minha esposa sempre foi compassiva. Sempre ela soube suportar e depois conversar. Então, mantenha-se sempre a comunicação aberta, evite palavras agressivas. A entrada que é para Deus, o casamento é a instituição sagrada, criada por Deus. Então você precisa entender isso. Uma vez casado, você terá que conviver com os bons e os difíceis momentos da vida. O casamento é uma instituição sagrada para Deus. Mateus capítulo
19, verso 5, está escrito assim: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Já não são mais dois, mas são uma só pessoa. Então você precisa compreender que o casamento é ambos compartilhando o mesmo sentimento. Não existe mais meu, mas é nosso. Tudo que eu for fazer, não é eu que vou fazer, é nós. É uma dívida? Consulta a sua esposa. É uma dívida? Consulta seu esposo. Está enfrentando problemas? Sente e converse, tenha diálogo, para que não haja o divórcio. O inimigo da nossa alma, ele procura destruir a vida conjugal. E saiba que para Deus a instituição casamento é sagrado. Não há lugar para o divórcio. E quando há o divórcio, muitas vezes, eu conheço muitos pastores que divorciaram e estão exercendo o ministério. Mas são pessoas que hoje têm enfrentado lutas no seu próprio ministério. Então não há lugar ao divórcio no projeto de Deus. Malaquias capítulo 2, verso 16. Está escrito assim: pois o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Veja bem, Deus, ele odeia o divórcio. E ele odeia o homem que pratica o divórcio. Geralmente, quando a Bíblia se refere ao homem, porque sempre o homem toma essa atitude de acabar separando. Agora, nos últimos dias, as mulheres também estão tomando essa atitude. Mas na época que a Bíblia foi escrita, os homens que tomavam essa atitude, devido aos seus comportamentos, sua falta de temperança, sua falta muitas vezes de vigilância. Então o ser humano precisa ter a temperança. A temperança é um dom de Deus. É o dom que Deus concede a cada um de nós. Você deve ter temperança nos teus atos, na maneira de falar. Dominando a língua, o apóstolo Tiago diz, em Tiago 1, verso 26, alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Por que o presbítero Gregório está falando isso? Porque muitas vezes, numa discussão, as pessoas não controlam as palavras que surgem de sua boca. Não controla a maneira como está usando a sua própria língua. E acaba ferindo. Uma palavra, ela fere mais do que uma espada, do que um murro, do que um tapa. Use as palavras temperadas. Colossenses capítulo 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como os convém responder a cada um. Não é o presbítero que está falando. O apóstolo Paulo ensinando como ser feliz na vida conjugal. Aprenda também a respeitar os sentimentos das outras pessoas, o sentimento da sua companheira, do seu companheiro.
O apóstolo Pedro tem uma palavra para cada um de nós. Ele diz: também vocês, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Quando o marido maltrata a sua esposa, a Bíblia diz que ela é o sexo mais frágil. E depois ele entra na presença de Deus para orar, a oração dele não será ouvida. Ele estará fazendo oração de tolo. Existe uma passagem, livro de Romanos, que fala sobre o amor sincero. Apóstolo Paulo ensinando a igreja de Roma a ter uma vida conjugal abençoada. Ele diz: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, amados, precisamos ter esse amor sincero, não fingido. Devemos fugir de toda aparência do mal. Devemos nos apegar àquilo que é bem, àquilo que é bom e agradável a Deus. Para encerrar, amados, eu quero vos falar sobre o amor perfeito em Colossenses 3, verso 14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente a todas as coisas. Fica com esse versículo. E acima de tudo, tenha amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Desejo a todos vocês que tenha uma vida conjugal abençoado, que vocês vençam os obstáculos. Em uma outra oportunidade, eu estarei falando mais sobre a vida conjugal para ter um casamento feliz. Uma boa tarde.